Olá, queridos alunos, estamos de volta, compreendendo a doutrina espírita, e hoje nós vamos falar sobre os reinos da natureza: mineral, vegetal, animal e hominal. Ué, não eram 3 só? Criaram mais um? Que será? Não sei, vamos ver? Vamos ver. Concebeu-se dividir a natureza em seres orgânicos ou inorgânicos: reino mineral, reino vegetal e reino animal. E agora tem uma terceira divisão, que é o reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino hominal. Está sendo separado o homem do restante dos animais? Por que será? Será que eles não estão ligados não, então? Será que o princípio que criou todos esses reinos são subdivididos? Não é o mesmo? Por que será? Que subsídios a doutrina espírita oferece-nos para enfrentarmos esta questão? De acordo com os pressupostos espíritas, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, com a determinação de se tornarem perfeitos. O progresso do espírito é sempre compulsório. Podemos estacionar por algum tempo, mas os acicates da vida nos impulsionarão para o desenvolvimento ulterior. Então, o princípio inteligente, ou a mônada celeste, estagia nesses reinos, começando no mineral e indo até o hominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução. É por isso que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo. Nós fizemos uma observação bem grande nas aulas anteriores a respeito dessa dicotomia entre princípio espiritual e espírito, porque é um equívoco afirmar que o espírito estagia nos reinos mineral, vegetal e animal. Na realidade, quem estagia nesses reinos é o princípio inteligente, e ali ainda não existia a formação do espírito imortal. Para José Herculano Pires, a ontogênese espírita, ou seja, a teoria doutrinária da criação dos seres, revela o processo evolutivo a partir do reino mineral até o reino hominal. Então, que a ciência falava só em 3 reinos, para o espiritismo, ela tem um destaque na questão do homem. Essa teoria da evolução é mais audaciosa do que a de Darwin. Leon Denis a definiu numa sequência poética e naturalista. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. E entre cada uma dessas fases existe uma zona intermediária, como se pode verificar nos estudos científicos. Mas será que foi mesmo Leon Denis que criou essa sequência poética? Que cunhou essa sequência poética, né? Muita gente atribui a Leon Denis, mas isso não é verdade. Não pertence essa frase a Leon Denis. Ele aproveita, Leon Denis era muito estudioso, muito evoluído intelectualmente e vai buscar para sustentar essa afirmação dele num poema de Rumi. Quem era Rumi? Rumi é do século XIII. Ele era um filósofo, ele era um místico do Islã. Então ele tinha uma grande influência no Islã. E é ele que, através do poema Evolução da Forma, é que vai nos dizer isso. E vamos nos permitir para que eu faça uma rápida leitura de alguns textos desse poema, tamanha profundidade que Rumi vai nos trazer a nos mostrar todo esse complexo que Kardec, através do Espírito, vão nos oferecer na compreensão de tudo isso que nos é apresentado. Princípio inteligente, espírito, mônada, enfim, uma série de equívocos que nós cometemos por não conhecermos, por não estudarmos. Mas Leon Denis era muito estudioso. E aí ele traz essa afirmação lá de Rumi. Então Rumi fala o seguinte: desde que chegaste ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti para que escapasses. Primeiro foste mineral, depois te tornaste planta e mais tarde animal. Olha o que ele fala aqui. Como pode ser isso segredo para ti? Finalmente, foste feito homem, com conhecimento, razão e fé. Contempla teu corpo, um punhado de pó. Vê quão perfeito se tornou. Quando tiveres cumprido tua jornada, de certo hás de regressar como anjo. Depois disso, terás terminado de vez com a terra. Olha que lindo que Rumi nos traz, trazendo apoio ao que Leon Denis nos fala, ao que Kardec nos fala. Todo esse processo ascendente
do princípio inteligente. Note, estagiando em todas essas fileiras, em todos esses reinos, até chegar à perfeição. Ou seja, nos tornarmos seres angelicais. Esse é o destino de todo espírito. Somos criados simples e ignorantes, passamos por uma série de desenvolvimento, de experiência, até nos tornarmos angelicais. E é Rumi que nos apresenta através dessa poesia dele. Uma série de outras poesias que mais à frente nós veremos. Nós vamos encontrar também com Eduardo Chiré, em Os Grandes Iniciados, uma obra que ele tem fantástica, inclusive já é domínio público, aqueles que se interessarem, mergulhem nessa obra, se eu não me engano são 8 ou 10 volumes de cada um desses personagens, e ele vai nos trazer sobre a questão da alma. Então ele fala o seguinte: força cega, indistinta do mineral, individualizado na planta, polarizado na sensibilidade e no instinto de animais, ele tende para a mônada, consciente, nas lentas elaborações. O que ele está me dizendo aqui? Ele está falando de quê? Do princípio inteligente. E a mônada o que é? É o espírito, é a essência, é a centelha divina. É isso que Eduardo Chiré está nos apresentando. Então ele está nos mostrando que nós espíritos não fomos animal. Muito ao contrário. Nosso espírito, esse que é dividido em humanizado, esse espírito ele foi previamente projetado através da sonda, né, de passar por todos esses reinos até ganhar a perfeição que hoje ganhamos. Então, você vai encontrar diversas obras sustentando muitos equívocos que nos é dito. Tem uma parte também que ele pergunta: onde começa a mônada? Seria o mesmo que perguntar a que hora e que se formou a nebulosa, ou o sol brilhou pela primeira vez. Seja como for, o que constitui a essência de qualquer homem deve evoluir durante milhões de anos, através de uma cadeia de planetas e reinos inferiores, conservando, porém, através de todas essas existências, um princípio individual que acompanha por toda parte. Essa individualidade obscura, mas indestrutível, constitui a marca divina da mônada, na qual Deus quer manifestar-se pela consciência. Então vocês observem que nós vamos encontrar uma série de célebres filósofos, inclusive Leibniz, vai nos falar sobre essa mônada, vai nos falar sobre essa essência. Então vocês vão observar que uma série de filósofos vão nos apresentar a ideia do espírito. Mas note, o espírito já formado, individualizado. Mas todos eles nos advertem que até chegar ao espírito que vai animar propriamente o corpo humano, que vai se tornar individual, que vai ter consciência, que vai ter razão, ele passa por longas, mas longas caminhadas pelos reinos, para que ele possa ganhar a perfeição. E nós precisamos entender que entre o que estamos falando, espírito, não é o mesmo que estamos falando do corpo material. É uma outra estruturação, é um outro desenvolvimento que também passa por processo de desenvolvimento até chegar à estrutura da formação humana. Mas isso não quer dizer que nós fomos animais. Não, nós aproveitamos, digamos assim, toda a formação desse ser, toda a criação desse ser, a evolução que esses seres atingiram para nele habitar. Enquanto isso, os nossos espíritos, os nossos princípios inteligentes que iriam animar esses corpos, estavam também num processo lento e gradual de desenvolvimento, até atingirmos a perfeição. Quando então vamos encarnar efetivamente no corpo físico. E é Rumi também, que lá no final da sua passagem, né, hoje eu trouxe muitos assuntos para vocês interessantes, como comprovação de aquilo que eu venho dizendo. Eu sempre digo, isso é uma questão bastante complexa, muito discutida na doutrina espírita, mas nenhum deles tem uma afirmação categórica. É assim. Porque ninguém formou uma teoria a respeito disso. O que nós temos são os informes de Kardec. Aí sim, ele vai nos advertir lá na Gênesis, que isso é uma hipótese, não é uma teoria. Então ele vai nos dizer que essa ideia é uma hipótese, mas nenhum de nós tem a formação exata quando, como iniciou-se o momento em que o espírito foi criado, ou o momento que a mônada foi aperfeiçoada. Nos diz, todos eles, que passou por um longo processo de estágio. Estágio não é incorporar, é estagiar.
passa, conhece e vai embora. Ele é efetivado? Não, não é efetivado. Ele está só em passagem, em estágio. E Rumi nos fala o seguinte: por algum tempo foste os elementos. Nas aulas passadas nós falamos sobre isso. Falamos dos átomos, né? Por outro tempo foste animal. Por outro tempo serás alma. E agora a tua chance. Torna-te alma suprema. Sê a alma suprema. Ou seja, ele está me dizendo que eu passei por uma série de elementos. Lembra que nós brincamos que nós somos pó das estrelas? Então ele está nos apresentando aqui que passamos por uma série de desenvolvimentos até chegarmos ao estágio que chegamos. E mais à frente, em outra parte, Rumi vai nos esclarecer o seguinte: fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera. Tudo isso ele está falando em princípio inteligente. Achei a inteligência. Isso é lindo. Achei a inteligência. É aqui que a Mona se aperfeiçoa. É aqui que ela vai efetivamente se tornar espírito. Até essas passagens que li, era princípio inteligente. Agora eu me torno espírito. Quando ele fala... Porque Kardec fala que a inteligência é um atributo especial do espírito. Então, achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo, olha querido, a expressão dos gorilas. Olha, guardei por muito tempo a expressão dos gorilas. Ele não me diz que eu era um gorila. Ele diz que eu guardei a automação, eu guardei aquilo que era necessário ao meu desenvolvimento, eu guardei do primata. Pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar, para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo fórum divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino. O que ele está me dizendo? Reencarnação. Reencarnação. Que me leve a transpor o clarão das estrelas. Ou seja, de encarnação em reencarnação, de experiências em experiências, de conquistas a conquistas, até me tornar o quê? Um ser angelical. Então eu trago para todos vocês a prova insofismável que nós não somos oriundos dos animais. Darwin afirma na evolução. É isso que eu ia falar agora. Você vê uma outra filosofia e essa pessoa traz uma percepção muito similar à que a doutrina espírita nos passa a respeito da evolução humana. André Luiz também em sua obra, ele fala exatamente isso. Ele não diz exatamente o momento em que o espírito foi criado, mas ele vem traçando a evolução, passando pelos diversos reinos, ganhando automações, ganhando sensações. Ele diz que o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação. Ainda não havia o corpo do homem formado, mas existiam já os animais. E alguns animais sentiam essa necessidade de comunicação. E como é que eles se comunicam? Nós sabemos que os animais se comunicam. Então, através de uivos, através de gritos, através de vários sons, os animais se comunicam. Enquanto isso, na espiritualidade, enquanto eram elaborados os aparelhos vocais, o fato de você se comunicar já estava trazendo o quê? O exercício da palavra. E com o exercício da palavra também exercitando o cérebro para a razão. Olha aí, não num piscar de olhos ou num passe de mágica, mas sim uma transformação paulatina, até mostrando o quê? Que aquele ser, aquele princípio inteligente, ele já tinha ultrapassado uma barreira que era só das sensações, que era só dos estímulos, que era só dos instintos. E aí ele estava agora pensando. E quando ele passa a pensar, ele começa a raciocinar sobre os porquês que nos assolam. Mesmo sendo primitivo ainda, ele ainda assim já começava a buscar querer entender por que o sol aparece todo dia de manhã, por que chega de tarde e fica escuro, por que ele está ali, existência de um Criador, de um Ser Supremo. Então, uma porção de porquês que até hoje nos assolam, ele vai buscar isso mostrando o quê? Que é um passo a passo, que não foi um estalar de dedos, foi uma série de transformações. Corroborando o que elas estão dizendo, de novo, Eduardo Chauvet, os grandes iniciados, ele fala: a razão e a inteligência, ao contrário, estariam em estado embrionário,
Nesse estado semi-corporal, semi-espiritual, o homem via os espíritos. Tudo era esplendor, encanto para os seus olhos, música para os seus ouvidos. Ele ouvia até a harmonia das esferas. Não pensava, não refletia, quase não queria. Deixava-se viver, bebendo os sons, as formas e a luz, flutuando como em um sonho, da vida para a morte e da morte para a vida. Eis o que os órficos chamam céu de Saturno. Foi só encarnando-se em planetas cada vez mais densos, segundo a doutrina de Hermes, que o homem se materializou. Encarnando-se em uma matéria mais espessa, a humanidade perdeu seu sentido espiritual. Mas, mediante luta cada vez mais forte com o mundo exterior, ele desenvolveu poderosamente a razão e a inteligência e a vontade. A Terra é o último degrau desse descida da matéria, que Moisés chama de saída do paraíso. E Orfeu, de queda do ciclo sublunar. Daí o homem pode voltar a subir penosamente os ciclos e uma série de existências novas a recuperar seus sentidos espirituais. Então ele está nos mostrando que esse princípio inteligente, quando ele começa a ficar pronto, o seu corpo físico ainda não está pronto. Seu corpo físico não está pronto. Ele está em processo de elaboração. Estamos ainda pendurados em árvores. Ainda esse corpo que vai habitar essa mônada desenvolvida ainda está brutalizado. Só depois, quando essa mônada está pronta, esse corpo físico que vai habitar essa mônada está pronto, é que ocorre essa junção, essa intelectualização da matéria que Kardec nos informa. Então essa matéria passa a ser intelectualizada, esse espírito já está desenvolvido, já tem intelectualidade, já tem razão, o corpo já está formado. Claro, você vai me dizer, não, mas o homem de Neandertal, com seus pelos, com a sua deformação, ele estava em processo de acordo com o clima. Mas o corpo, os órgãos que compõem esse corpo, já estavam prontos. Os órgãos do homem de Neandertal não é diferente dos órgãos nosso, de forma alguma. As estruturas internas do homem de Neandertal e outras subdivisões são idênticas já à nossa. Então, aquele ser já começava a perder os pelos, já começava a protuberância dos seus lábios, já começava a ganhar forma, perdendo a forma do primata. As mãos já começam a ter mais toques, diferente do primata. Enfim, ele passa a ficar ereto. E quando ele fica ereto, essa mônada está pronta, esse espírito está pronto. E os dois vão se conjugar para chegar aos dias de hoje. Até que algum dia, esse espírito, não mais necessitando deste corpo, irá se libertar para encontrar, como o Eduardo Ferreira nos fala, vai buscar o novo ciclo da evolução, que é se tornar espiritualizado, que é o último estágio que esse espírito precisa, tornar-se espiritualizado. Não contrariando a teoria de Darwin, aliás, como também salientado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que fala sobre isso. Darwin fala da evolução do corpo físico. E André Luiz ele fala desse intercâmbio físico e espiritual. Ou seja, ele fala que o corpo espiritual ele fica acrisolado no plano espiritual, enquanto o princípio inteligente estagia nos reinos buscando elementos. E quando traz essas informações, vão se formando o quê? O corpo espiritual, que é a matriz do corpo físico. Porém, não precisa jogar todo um trabalho fora de elaboração quando o corpo físico seria muito próximo do primata. Então, por que jogar fora todo aquele trabalho de elaboração? Não, ali teriam que ser feitos o quê? Ajustes finos em relação àquele primata, para que o homem pudesse ter o seu corpo diferenciado, mais apto a quê? Também a exercitar a razão. Então, dando sequência, nós vamos falar um pouquinho de cada reino agora. No reino mineral, nós temos aí a força mecânica. Quando nos poemas falam sobre os elementos, fui átomos, está falando o quê? Do reino mineral. Allan Kardec escreve pouco sobre esse reino. Diz-nos que ele é constituído de matéria inerte e não possui mais do que uma força mecânica. Os minerais não têm vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria. São os chamados seres inorgânicos da natureza. A pedra, por exemplo, não apresenta sinal de vida. Pode-se dizer que o característico básico dessa fase é a atração, presenciado claramente no fenômeno do magnetismo. E aí nós também fizemos uma outra importante observação na aula passada a respeito de por que estudar ciência se eu estou estudando doutrina espírita. E nós falamos exatamente isso. Como é que a gente pode
querer entender para onde a gente vai se a gente não sabe de onde que a gente veio. Então, a gente tem que conhecer o nosso passado, a gente tem que conhecer a nossa criação. É claro, tudo vai ser desvendado? Os próprios espíritos já disseram a Kardec que não. Não foi verdade? Nem tudo nos será revelado. Mas a gente pode ir avançando um pouquinho nesse entendimento para entender de onde que nós viemos. Então, a característica principal desse reino é a força mecânica, é a atração. Entretanto, como Darwin falava, a natureza não dá saltos. Então você não simplesmente salta de um reino para o outro. Não, existe uma intermediação. E na intermediação com o reino vegetal, que lhe vem a seguir, investigações científicas descobriram a geração espontânea dos vírus nas estruturas cristalinas. E no vídeo que foi passado na aula passada, retirado do canal History, ele mostra o momento em que esses vírus apareceram. Os vírus se situam na encruzilhada dos reinos mineral, vegetal e animal, como uma espécie de ensaio para ordenações futuras, mostrando aí que a natureza não dá saltos. Olha aí, tendo modificações e se adaptando a uma nova realidade. Agora estamos falando de matéria. Sim, matéria. No reino vegetal, surgimento da vitalidade. Falamos também em outras aulas anteriores que uma das subprodutos do fluido cósmico universal é justamente o quê? O princípio vital. É ele que dá essa vitalidade. E nesse reino a gente encontra esse princípio. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Elas não pensam, não têm mais do que a vida orgânica. Podem ser afetadas por ações sobre a matéria, mas não têm percepções. Por conseguinte, não têm a sensação de dor. Como não pensam, não podem ter vontade e não têm consciência de si mesma. Nada mais possuem que um instinto natural e cego. O próprio instinto de conservação é puramente mecânico. O característico básico dessa fase é a sensação. Mostrando que nesse reino não existe ainda inteligência. As plantas não são dotadas de inteligência. Elas respondem a estímulos. A característica básica dela é a sensação. Então não adianta eu conversar com a plantinha? Pelo que eu vejo, não. Ela não me escuta? Pelo que eu vejo, também não. Mas aí vamos fazer uma observação. O fato dela não me escutar, dela não estar entendendo o que eu digo para ela, não quer dizer que ela não sinta, porque a característica desse reino é a sensação, as vibrações que eu estou jogando para ela. E aí se explica por que quando você conversa com as plantinhas, quando você joga amor, você fica feliz porque elas estão florindo, porque elas estão bonitas, elas estão viçosas. Isso significa o quê? Que você está alterando aquele ambiente. Você está trazendo uma sensação boa para aquele ambiente. E existem estudos científicos falando sobre isso, não é verdade? Com certeza. Onde você coloca músicas suaves, quando você coloca as plantinhas ao som muito agitadas e quanto elas reagem diferentemente a esse ambiente. Então, esclarecendo, não é que elas estejam te entendendo, te escutando e te respondendo aquilo que você está dizendo para ela. Porque não, elas não são dotadas de inteligência, mas elas percebem sim o ambiente que você está alterando em volta delas. Através da sensação. No reino vegetal, a intermediação com o reino animal. Como já falamos, não são saltos, são caminhadas. Na intermediação com o reino animal, que lhe vem a seguir, existe a zona dos vegetais carnívoros. Olha aí, vegetais respondendo a estímulos e se alimentando de animais. E entramos no reino animal. Até então a ciência ela separa em reino mineral, vegetal e animal. Então vamos entrar aqui no reino animal, que é a inteligência instintiva. Os animais, constituídos de matéria inerte, dotados de vitalidade, têm uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Eles não agem só por instinto, há neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a conservação. Então o animal ele não age pensando no futuro, pensando no amanhã, nos porquês que assolam a vida dele. Não, ele simplesmente age sim como inteligência
Não tem a menor dúvida, todos que têm animaizinhos em casa sabem o quão inteligentes eles são. Mas é uma inteligência diferenciada do homem e é por isso que a doutrina espírita separa o reino animal do reino nominal. Porque neste caso, no reino animal, essa inteligência é para prover as suas necessidades físicas, mesmo que sejam necessidades de carinho, de afeto. O homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial e limitada que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. E aí a fase ditada pela doutrina espírita, por André Luiz, por Rumi, por Eduardo Churret, falando exatamente essa distinção. O homem, ele é um ser à parte da criação. Então já falei tanto de André Luiz, vamos falar mais um pouquinho dele. Ele cita que o princípio inteligente, estagiando na ameba, adquire os primeiros automatismos do tato. Nos animais aquáticos, o olfato. Nas plantas, o gosto. Nos animais, a linguagem. Hoje somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. Pelo espírito? Não. Pelo princípio inteligente. No reino mineral adquirimos a atração, no reino vegetal a sensação, no reino animal o instinto, no reino nominal o livre arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Diz ainda que nas linhas da civilização o reflexo precede o instinto. Este é a atividade refletida, esta a inteligência, esta por sua vez a razão e finalmente esta a responsabilidade. Então, como já falei, o homem é um ser à parte. A característica principal deste reino, como uma síntese de todos os anteriores, é o aparecimento do pensamento contínuo, do livre-arbítrio e da responsabilidade moral. O espírito, encarnando-se no homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. O espírito, ao purificar-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Somos jogados na matéria durante um bom tempo pelas próprias necessidades nossa de conservação. Nós nos tornamos seres egoístas, individualistas, porém, quando a razão se faz presente, nós entramos numa nova etapa, que é a etapa do quê? Da nossa cristificação. E aí vamos nos libertando da influência da matéria, nos tornando menos egoístas, até alcançarmos os seres angelicais. Então, concluindo, os três reinos e o homem encerram todo o processo de evolução alcançado pelo desenvolvimento do princípio inteligente. O próximo passo é transformar-se no reino angélico, em que estaria livre de todas as influências da matéria. Então, muita gente se questiona, por que nós temos tantas imperfeições? Faz parte. Durante algum tempo, isso foi necessário. Durante algum tempo, para nós nos mantermos nesse mundo, foi necessária a influência da matéria. Só que, a partir do momento que nós ganhamos a consciência de um princípio criador, a consciência de uma evolução moral, aí sim é o momento que a gente tem de trabalhar isso para nos livrarmos dessa influência da matéria e nos tornarmos seres angelicais. Espero sinceramente que todos vocês tenham compreendido esse posicionamento. Lembre-se, é uma hipótese, não existe nenhuma teoria comprovando isso tudo que afirmamos. A doutrina nesse campo é muito conflitante, existe para todos os gostos, não invalida a opinião dos outros, mas esse é um posicionamento que nós trazemos para vocês diferenciado, para que vocês compreendam e possam pesquisar todas essas obras que trouxemos para vocês, esses autores que mencionamos, que vão trazer suporte até para vocês terem uma conclusão. Foi assim que nós concluímos em adotar este posicionamento e não aquele. Porque alguns perguntam, por que você não adotou este ou aquele posicionamento? Porque após ouvir todos os posicionamentos, eu pude efetivamente fazer uma análise daquilo que mais se amoldava à forma que eu pensava. E esta é a forma que mais se amolda ao nosso pensamento. Só para agregar também conhecimento, na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec fala que a encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal, mostrando que corpo próprio para habitar um espírito
é o reino hominal, ou seja, distinguindo dos demais animais, o que não contraria a teoria de Darwin, porque ali estamos falando do corpo físico, mas o espírito ele só vai habitar o corpo humano. Também trazendo como base, como ele falou, uma hipótese, mas a gente traz com base no que a doutrina nos fala. A doutrina nos fala que as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna excessivamente do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrumano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente de que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza. Ou seja, cada um tem a sua função. E não necessariamente um tem que atingir a próxima. Não, ele atingiu a função dele, ele estaciona ali. Então, apesar de polêmica, esperamos trazer bastante subsídios a vocês para que vocês possam, com base nesses estudos todos, formar o pensamento de vocês. A nossa intenção aqui não é influenciar o pensamento de cada um, mas sim mostrar as várias vertentes que temos. Por isso nós trazemos Rumi, nós trazemos filósofos, nós trazemos uma porção de outros entendimentos para que vocês possam formar a base de vocês. A doutrina, ela traz uma série de elementos, mas cada um vai se filiar àquele que mais lhe diga algo. Então, espero que isso possa ter trazido bastante elementos para vocês. Até a próxima aula. Graças a Deus.